Vamos, vira o chip, vamos para o português. Então, vamos lá. Bem, na nossa série de entrevistas com pessoas que aprenderam um novo idioma, como elas aprenderam esse idioma, e também sobre morar fora, nós estamos aqui hoje com o Juliano. Juliano é brasileiro. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E morou no Uruguai. Né? Quanto tempo você morou no Uruguai? Quase 7 anos. Olha, 7 anos, bastante tempo, hein? É uma vida, praticamente. Sim, sim. E quando você decidiu ir para o Uruguai, Juliano, como que foi para você? Primeiro eu fui como turista, fiquei uns dias, gostei, aí voltei, depois regressei e resolvi, um dia que estava lá, fazer um currículo, enviei para alguns lugares. Foi uma empresa, uma multinacional que me chamou, né? Eu entreguei o currículo às 10 da manhã, às 2 da tarde eu já estava praticamente contratado. Meu Deus! Sim, sorte. A princípio era para trabalhar com o mercado brasileiro, né? Então, como eu estava lá, eu achei que era necessário, já que eu estava num país diferente, idioma diferente, outras culturas, eu entrei num curso de espanhol. Comecei a ver vídeos sem entender mesmo, mais ou menos, assim, entender o contexto, porque são idiomas, assim, mais ou menos parecidos, né? Uhum. E fui botando a cara, assim, e assim que eu fui aprendendo. Você fez o curso já lá ou ainda aqui? Não, lá. Eu cheguei lá sem saber nada. E aí começou o curso lá mesmo? Nada de nada. Lá mesmo. Assim, mais voltado para a parte de vocabulários primeiro, assim, um nível bem, né? E aí depois fui avançando, logo eles fecharam o mercado do Brasil, demitiram a maioria dos brasileiros que trabalhavam, e acho que gostaram do meu trabalho, né? E viu que eu estava me esforçando para aprender o idioma e tudo. Aí eles me colocaram para trabalhar com espanhol. E foi aí, essa imersão, realmente, que eu aprendi a falar bem o espanhol, como se estivesse falando português. Olha só. Assim, sem dificuldade. No começo foi horrível, né? Porque eu entendia, às vezes, eles, e eles não me entendiam, então era uma coisa... Aí gerava um estresse um pouco. Mas foi assim que eu aprendi, metendo a cara, assim, sem medo, ia, sem vergonha, tipo, né, dá aquela vergonha, às vezes, por não saber muito bem o idioma, mas você tem que ir mesmo entrando e aprendendo. E por trás de tudo isso, um suporte, né, que foi quando eu entrei em contato com você, para a gente começar a estudar e, né, ir lapidando o que era mal aprendido, o que era costumeiro. Lapidando. E muita cultura, muito livro, eu lia, muito filme, eu deixei o universo português de lado e fui pegando só o espanhol, porque eu tinha essa necessidade de aprender e também eu gostava, né, um pouco, então isso já me ajudou. Eu acho que quando gosta do idioma já ajuda, e eu sempre falo que a primeira característica é seja sem vergonha. Você quer aprender o idioma? Seja sem vergonha, porque senão você vai ficar difícil aprender, porque você precisa perder a vergonha de errar. Nós temos a vergonha de errar. Olha só. Então, aí você logo, em quanto tempo você deixou o trabalho do português, mais ou menos, e já emergiu no espanhol? Eu trabalhei com português com eles, acho que 1 ano e meio. É por aí, entre 1 ano e meio e 2 anos no máximo. Aí depois já começamos com o espanhol. Comecei assim, com coisas básicas, sabe? Primeiro eu só respondia e-mails, tinha vários templates, né, textos prontos, eu só editava. E quando tinha alguma coisa mais específica para responder nesses e-mails, eu pedia ajuda para os colegas do lado, que são uruguaios, argentinos, chilenos, venezuelanos, tem gente de todo lado. Olha só. Sim, então eles me ajudavam, eu escrevia, eles meio que corrigiam, e esses textos eu ia guardando numa pasta no meu computador.
Eu ia guardando, e quando tinha alguma situação semelhante, eu ia, buscava mais ou menos, lia e editava. E assim, isso eu acho que me ajudou bastante. Você teve uma imersão também, né? Então você tinha que fazer tudo em espanhol, tinha que comprar comida, fazer todas as suas necessidades básicas em espanhol. Médico, quando precisava, às vezes, sei lá, uma gripe, uma febre, era assim, no começo era horrível, porque, né? Escrever quente, quente. Tinha algumas pessoas que realmente faziam um esforço para entender a gente. E tinha outras que não tinham muita paciência. Acho que isso em todo lado, né? Tipo... É isso que eu ia te perguntar, né? Como que o uruguaio reage quando você não fala o idioma dele? A maioria te ajuda. Te ajuda porque eles têm muita cultura brasileira, porque estão muito próximos da fronteira com o Brasil, né? Sim. Então tem muitos uruguaios que falam perfeitamente o português, justamente porque são de fronteira. Esses sim te ajudam, te explicam, mas assim, o montevideano mesmo, o uruguaio o raiz, ele tem muita dificuldade com o português, então eles não entendem mesmo e não... Vou fazer questão. É. Porque a ideia que eu tenho do Uruguai, dos poucos uruguaios que eu conheci, é que eles são muito educados. São bem bonzinhos, assim, educados, tipo, dentro do entendimento deles, eles tentam te ajudar, mas aqui, dependendo da situação, eles não entendem mesmo. Imagina. Mas eles são muito solícitos, muito receptivos, adoram o brasileiro, o povo do Brasil. Eles falam que o brasileiro é muito festeiro, né, como eles dizem, muito festeiro, muito alegre, contente, e que eles se acham um pouco assim... Eu diria que o Uruguai é muito baixa autoestima, tipo... Sim. Muito reprimido, assim, muito... Por isso que eles gostam do povo brasileiro, que o brasileiro já não tá nem aí com nada, né? Já chega, já... Eu acho que é um dos poucos povos que ri da própria desgraça. Para mim, como chilena, a principal característica do brasileiro é isso, né? E esse jeitinho que ele tem, né? Eu acho que o brasileiro tem um jeitinho, você pode fazer isso para mim. É uma delicadeza que às vezes você não tem, especialmente no mundo hispano, né? Ele é mais... Sim, eles são mais na marretada mesmo, né? Bem na marretada, isso mesmo. Isso. E esse período que você passou aí aprendendo o idioma no início, você passou por alguma situação constrangedora ou engraçada, alguma coisa que você falou? Muitas. Como o verbo correr, que pode ser pegar e ter um duplo sentido aí. Sim. E na primeira casa que eu vivi, eu estava com um grupo de brasileiros, né? E eu chamei eles, o que vocês acham de a gente correr na praia? Porque correr pra gente aqui né, sei lá, é correr na praia, andar, caminhar. É correr. Então, e lá também, né, tem as duas formas, mas... Sim. Para quem não sabe, né, correr em espanhol é relações sexuais, né? Então... Isso. É complicado. Eu sempre falo para os alunos, acho que eu falei para você, não use a palavra correr, use a palavra recorrer ou qualquer outra que substitua para não correr o risco, né? Porque senão o espanhol não perde a piada, né? Ele sabe que você não quer dizer isso, mas ele não perde a piada. Sim, e situações de palavra com 2 R's também, para até aprender, tipo, você acha que sai, mas não sai, né? Tipo... né, que a gente faz. Isso. Isso levou algum tempo mais para você conseguir a pronúncia? Quanto tempo a pronúncia dos 2 R's? Demorou. Eu acho que até hoje não sai. Eu acho que eles, por mais que você aprenda um idioma muito bem, fale muito bem, mas o sotaque sempre fica, né? Sim. Então é nessa que o hispano pega você, pelo doble R que... É complicado mesmo. E uma pergunta, porque todo mundo fala que o espanhol é fácil. É fácil? Não, eu não achava. Você já não achava? Não, é aquela ilusão que a gente tem de que o espanhol e o português é a mesma coisa, né?
Tipo, Sim, línguas para que que eu vou irmãs. aprender? Para que eu vou aprender o espanhol? Espanhol e português, né? Exatamente. E não, quando você precisa ter o domínio do idioma, quando você tem a necessidade de aprender, como eu tive, é um idioma bem complicado, não é fácil. Pelo menos a minha experiência, né? E ainda mais no trabalho, né? Não é Porque fácil. você tem que redigir e-mails, a escrita também, né? Tem que escrever bem, falar muito bem, ser educado, e o espanhol tem aí o lado formal e informal de se referir, se direcionar a uma pessoa, e tem várias Sim, coisinhas aí que... vários detalhes, né? Então, É, você quando chegou, já fez um curso, aí depois, você ficou quanto tempo nesse curso que você fez aí? eu fiz, na verdade, eu fiz vários cursos. Eu fiquei, acho que uns 6 meses numa escola. Depois de um tempo, eu fiquei, acho que 1 ano mais em outra escola, até que eu comecei as aulas com você, né? Sim, sim. E o que, que você acha dos métodos que você foi experimentando para aprender o espanhol? O que, que você acha que fez a diferença? O melhor método que eu tive foi o seu método, que a gente ia moldando conforme a minha necessidade, né? Sim. Os outros cursos não é que não eram bons, eles eram bons, mas era mais assim curso mesmo, tipo estrutura verbal, vocabulário, coisas básicas de um curso de idioma. Sim. Então eu achava que eu já estava muito na frente do que a classe estava aprendendo, entendeu? E foi aí que eu tive a ideia de buscar um professor particular para... Tanto que quando a gente começou, a gente conversou em espanhol, né? E você Sim. foi vendo o que eu precisava melhorar, a gente foi moldando. Eu acho, assim, que um curso de espanhol dentro de uma sala de aula é necessário no começo. Uhum. Isso é Para você, interessante você falar. principalmente o nível básico, né? Você precisa ter uma estrutura muito forte, nível básico. E depois você buscar um professor, assim, cara a cara mesmo, que aí ele vai pegando que a maior necessidade, maior dificuldade, A né? gente No vai meu caso, lapidando, né? O seu isso, espanhol. a minha maior necessidade na época era para o trabalho, né? Então precisava de um espanhol mais... que a chave para o aprendizado bem, para um espanhol bem aprendido as aulas dessa forma, E é a o primeira vez, particular, né? sim, porque a gente tem a chance de ver a sua necessidade. Eu não estou trabalhando com 2, 3 alunos que eu tenho que dividir Não, a atenção. É é, sempre essa facilidade. E foi a primeira vez que você fez um curso online ou não? sim, foi. Qual a sua experiência aí com o curso online? Para mim foi assim o melhor que eu tive, porque era só eu e o professor, né? No caso a professora. Sim. E eu acho que foi porque a gente Apenas também, 2,99. quando uma pessoa não, quando eu não podia, você entendia, a gente passava um outro horário, e dentro da escola não tem muito essa flexibilidade, né? Sim. É interessante porque muitas pessoas têm medo das aulas online, né? Por isso que eu também estou ressaltando um pouquinho isso. E, na verdade, todo mundo está sendo obrigado também pela pandemia a fazer algo online, né? E as aulas, na realidade, é a mesma coisa, né? Claro que existe uma certa adaptação, tem certas dinâmicas que a gente não consegue fazer, mas a gente sempre acaba aí adaptando a necessidade um do outro, né? E Sim, deixa eu... Sim? a gente precisou se reinventar, né? Com o método online. Eu também Exatamente. tinha um certo preconceito com o online. Agora, todos os cursos que eu faço, faculdades que eu voltei agora a fazer, a Faculdade de Recursos Humanos e tudo isso, Olha, eu busquei cursos online. Assim, né? a faculdade online, né? Eu faço faculdade online também, além de trabalhar online, eu faço faculdade e também não vejo diferença. Claro, eu acho que alguma diferença vai ter de algumas dinâmicas, que você pode fazer algumas brincadeiras, algumas coisas, mas não influencia no resultado final, né? É.
E deixa eu te perguntar, o que você achou mais difícil de aprender especificamente no espanhol? Que parte? A linguagem formal, eu acho. Formal, né? Formal, alguma coisa que a gente acha que é parecido e não é. Sim. Os falsos amigos, né? Falsos amigos. Isso seria a parte mais difícil. E qual você acha que foi a palavra mais difícil de você pronunciar? Você falou a doble R, né? Isso, ferrocarril. Agora fala, saiu, ferrocarril. Tá vendo? Conseguimos. Essa palavra era assim o fenômeno, né? Tipo, não saía cerrado, qualquer coisa com doble R para mim. Aí você tem aquela professora que fala, vamos de novo, escreve no post-it. Aí não tem jeito, né? Isso. E muitos mico paguei também, né? Sim. Para que você passa o português para o espanhol e fica totalmente sem sentido, né? Expressões, quando eu cheguei, né? Isso, quando eu cheguei, por exemplo, eu fiz achar, por exemplo, cachorro quente, eu disse para a pessoa para o vendedor, porque em espanhol o cachorro é perro e quente é caliente. Então, eu pedi um perro caliente, a pessoa quase desmaiou de dar risada na minha cara. Né? Ai, perro seria caliente. Pancho, no Uruguai. Ah, é Pancho? Ah, em Chile é completo. É Pancho. Ah, mira. Completo? Completo, decimos completo. Que coisa, né? E esse que é o problema. Eu acho que, eu sempre falo que o português, você ser brasileiro, vai facilitar, o seu espanhol vai facilitar. Mas na contramão ele também dificulta, porque você acaba portuguesando ou acaba só querendo traduzir ao pé da letra e não funciona, né? Pessoas com índios de passar do português para o inglês ao pé da letra e fica totalmente sem sentido. Acho que todo idioma, né, que você aprende, você tem que meio que não traduzir assim ao pé da letra, que não dá muito certo. Não dá certo, não dá Isso certo. É um ponto também. Né? Eu imagino. Agora, quanto tempo você acha que demorou? Você ficou 7 anos, que você falou, olha, hoje eu me sinto autossuficiente no idioma. Quanto tempo, mais ou menos? Eu me senti muito seguro com o espanhol. Acho que demorou aí, vamos colocar um ano e meio, 2 anos, para eu me sentir bem seguro com o idioma. Olha só. Não é porque você mora em outro país que você automaticamente vai adquirir um idioma, né? Não. Para eu estar bem seguro para falar, assim, sem pensar, né? Tipo, automaticamente foi isso, uns 2 anos, 1 ano e meio. Bom, você ficou muito uruguaio. Como que ficou para você a questão hoje, quando você fala espanhol? Você acha que você pensa em espanhol ou de alguma forma você traduz? Eu penso em espanhol até quando eu estou falando português. Olha, eu falei que você ficou muito uruguaio. Sim, se eu estou pensando em alguma coisa do dia a dia, assim, sei lá, no mercado, eu preciso comprar ervilha, milho, sei lá, coisas assim da casa, é tudo em espanhol, eu estou pensando. Às vezes eu falo, nossa, que louco, o que eu estou, né, pensando em espanhol, sendo que eu estou aqui no Brasil. Né? Às vezes mistura os dois idiomas e vira uma loucura. Ai, nem fala, é difícil, porque às vezes você começa a falar e sua cabeça pensa em espanhol, você quer falar português, né? Agora, um pouquinho antes a gente estava falando só espanhol, né? Porque é automático, você sabe que a pessoa sabe, você nem pensa automático. Em falar português, você fala espanhol direto. E as pessoas à sua volta sentiram alguma diferença? Você está agora no Brasil? Sentiram alguma diferença, assim, nossa, você mudou, você não fazia isso, costumes? Acho que o costume do mate, né? Que eu já tomava o chimarrão aqui, mas o mate é diferente.
A questão da comida também, tem certa comida aqui que eu já não... Meu paladar não dá muito. Olha, Mas, como no começo, quando eu cheguei, acho que mais o sotaque, né? sim. Puxa, né? Ainda mais uruguaio, né? Que é o show, tchau, bem, Fechar, tudo. sim. Aí, falando sobre comida, uma comida e uma bebida inesquecível do Uruguai. Você sente, o que você sente falta do Uruguai? A gente pode falar assim, a comida. O Fernet. Perneu? É como se fosse um licor, ele é preto, igual café. Ah, não conheço. Na verdade, o Fernet ele é uma bebida italiana, né? Como tem muito italiano no Uruguai, eles têm muita cultura italiana lá. Então, você coloca gelo, esse licor e mistura com coca. É muito bom. Tem gente que não gosta, mas eu adorava. Ele lembra algum outro? Não É sei bem dizer para diferente. você. Fernet. Tem que provar. Fernet. Muito bem. Isso. E uma comida? Se você está sentindo falta aqui. A carne, né? O Uruguai tem uma carne espetacular. Não tem carne igual. Uruguai e Argentina, a carne é espetáculo. É um espetáculo. E barata, né? Sim, sim. E o que mais você sente? Tem alguma coisa que você fala, tá aqui e fala, puxa, eu queria estar lá, eu queria fazer isso, alguma coisa assim no Uruguai que ficou para você? Eu gostava muito do clima de lá, né? Que o frio, eu gosto muito do frio. Então lá a maioria do tempo é frio e o verão não é tão quente. E também a segurança de sair na rua falando assim, eu podia estar andando na rua agora conversando com você e que eu teria certeza que nada ia acontecer, não ia ser roubado, nada, e a segurança mesmo do país. Eu tenho um amigo que retornou faz pouco tempo de um país e falou a mesma coisa, ficou espantado. A gente ainda está aqui em Sorocaba, né? Imagina quem mora em... A gente está aqui na cidade do calor dos infernos. Onde tem um sol para cada um. Ai, que coisa, também não costumo. Mas aqui ainda é seguro, né? E mesmo assim, a gente sente quando vem de fora, uma das primeiras coisas que o pessoal fala é a segurança, né? Sim, lá eu tinha certeza que se eu saísse na rua com o celular na mão às 3 da manhã, nada ia acontecer comigo. Aqui eu não posso sair ao meio-dia, que ainda no interior não muito, né? Mas as grandes capitais... Que terrível, que coisa. Eu falo que você é um uruguaio, né? Pela maneira que você fala tudo. Mas teve algum momento que você falou, nossa, eu sou um uruguaio? Alguma coisa que você fez ou falou e falou, se sentiu assim? Com o tempo, você vai vivendo lá, você vai se dando conta. Nossa, eu tô muito uruguaio, de verdade, porque... Por exemplo, lá eles saem com a garrafa térmica e o mate, que para quem não sabe o que é, seria como se fosse um chimarrão. Eles vão para todo lado com isso. No mercado, no açougue, na farmácia, na emergência. Qualquer lugar que você for, o uruguaio está com o mate e a garrafa térmica tomando, assim. Olha. Então, no começo, quando eu cheguei lá, eu falei, Deus me livre, mas nunca que eu saí na rua com um negócio desse. Eu já tomava aqui, na verdade, né? O chimarrão. Mas aqui no Brasil a gente toma dentro de casa, sei lá, num lugar que tem várias pessoas conhecidas, você toma. Sim. Mas não é comum você ver as pessoas andando com mate, com chimarrão pra rua, pra lá, pra cá, sei lá, no mercado, num açougue, numa padaria. Faz parte com o tempo, da pessoa, o mate. Isso. É um órgão. Parece mesmo. Parece. Então, eu falava que jamais na minha vida que eu ia sair com mate na rua tomando assim. E passado um tempo, uma vez eu estava andando na rua e eu lembrei disso. Até comentei com uma amiga minha. E tá aí, para todo lugar que eu ia com mate. E o tá, né? Que até falando português eu não perdi. O tá. Tá sim, é mesmo. E se você fosse comparar o jeito do uruguaio, né, a cultura do uruguaio com a cultura brasileira, o que te chamou a atenção?
Ah, são culturas bem diferentes, não tem nem comparação, totalmente diferente. O uruguaio não tem esse jeitinho que o brasileiro sempre dá para as coisas, eles são mais, assim, em linha reta, não, são mais fechados em alguns aspectos, não é tão aberto como o brasileiro, não tem costume de ir na casa de uma pessoa ou de outra, a não ser que seja um grupo de uma amizade que vem desde do liceu, né? Desde de Desde a sempre, escola. que cresceram junto. Isso. Convidam você para ir na casa, mas só quando eles convidam, não tem o costume de chegar ao fulano, não sei o quê. Que nem o brasileiro já vai sem avisar mesmo, né? Já fala com você um dia, no outro dia tá aí na sua porta. É isso mesmo. Ai, ai. Sim, nessa parte eles são bem... Bem fechado. Mas você teve dificuldade de fazer amizade com eles ou não? Não. Assim, em questão de companheirismo no trabalho, a gente saía depois do trabalho para tomar alguma coisa, comer alguma coisa. Não, isso aí não. É mais assim... É isso que eu falo, eles são muito fechados em algumas partes e em outras não. Olha só. Não é um povo muito difícil de fazer amizade. Assim, você faz amizade, sai com eles, mas é aquela coisa, né? Aquele momento ali. Só aquele momento e acabou, né? É. Isso. E se você tivesse que trazer uma coisa do uruguaio para o brasileiro e do brasileiro para o uruguaio, você levaria? Levaria caipirinha daqui para lá. Eles até tentam fazer fora, né? Mas não fica igual, não, fica ruim. É verdade. E traria a carne do Uruguai para cá. Olha, a carne na Argentina, você passa na Argentina também, os dois, né? Uma carne muito boa. Agora, voltando só um pouquinho na questão do idioma. Você me contou como você adquiriu o idioma. Você teria feito algo diferente? É que você não teve tempo para pensar também, né? Porque você, 10 horas da manhã, à tarde, você já estava empregado, né? Como eu não entendi muito bem a pergunta. O que você faria diferente na aquisição do idioma? Você faria algo? Eu acho... Não, porque eu não tinha muita noção do que era aprender um idioma, né? Tanto online quanto na escola, porque nunca tinha me interessado, assim. Antes você não tinha esses tipos de interesses em idiomas? Não, foi bem a necessidade mesmo de aprender, né? Que coisa, né? E o que eu ia te falar, uma coisa que chama muita atenção, que existem várias pessoas que dizem que quando você fala em um outro idioma, você tem outra personalidade. Agora, você aqui no Brasil, você sente alguma coisa assim? Puxa, parece que quando eu falo português eu sou mais assim, quando eu falo espanhol eu sou de outro jeito? Ou não tem essa diferença? Eu acho que, pelo menos no meu caso, não notei essa diferença. Não. A mesma coisa. E o que ficou duro? Sim. Assim, tem o costumeiro do brasileiro, que é colocar tudo no diminutivo, né? Isso eles acham muito engraçado. Tipo, sei lá, casinha, vou comer aí uma porçãozinha, uma cervejinha. Tipo, eles acham isso muito engraçado, de colocar tudo no diminutivo. No diminutivo, imagino. Isso. E o que você acha que você ficou do Uruguai em você, que você fala, esse país ficou no meu coração por tal coisa? O que você acha que ficou? Porque foi um país que me acolheu, né? Eu creio que a forma que eles têm de recepcionar as pessoas mesmo. Olha só. E o que você falaria sobre essa sua experiência de morar fora? Você fala sobre o que trouxe isso para você? A experiência de morar fora é porque o Brasil é tudo muito complicado, né? Aqui, para você conseguir um trabalho é mais difícil, para você adquirir suas coisas é mais difícil também, porque aqui é tudo muito caro. Então, eu fui, né, a turismo, gostei, voltei e falei assim, vou tentar ver como é que é aqui, né? Vamos ver
Olha só. Como eles dizem, né? A ver que onda. Sim, sim. E Que deu coisa. certo. E Olha, eu acho que se você, qualquer pessoa, né, se tem vontade de ir para sair do país, para onde quer que seja, Uruguai, Argentina, Bolívia, deve de ir mesmo, Europa, e botar a cara. É tipo ir entrando e deixar a vergonha de lado e indo. eu imagino. E para uma pessoa que está pensando em ir para fora, o que você fala sobre o idioma? Porque tem gente que fala, não, eu quero aprender inglês, eu vou para os Estados Unidos, lá eu aprendo. Eu acho que você sair com que você, né? Você já aprender pelo menos o básico e lá você adquirir mais vocabulário, mais estrutura e tudo. Não, e só com a cara e a coragem na questão do idioma, né? Também, e com uma base, pelo menos, né? É. Muito bem, porque senão fica difícil, né? Mesmo sendo a Sim. proximidade do espanhol, não é tudo isso. É difícil, sim, não é fácil. Eu imagino. E você, como que tá agora? Pretende ficar no Brasil? Como tá? Eu acho que eu vou ficar até que se resolva isso e que abram as fronteiras para aí eu decidir para o que eu vou fazer. Você acha que depois de uma experiência de morar fora, morar no Brasil, fica difícil? Fica difícil. Dificilmente você, principalmente como eu, né, que mergulhei mesmo vivia como se lá fosse minha cultura, meu tudo, não, ou seja, eu me emergi dentro daquele mundo, né? Sim. Então eu estava muito familiarizado com tudo lá e voltar de repente regredir para trás, regredir é difícil você voltar a acostumar. Entendo. O que é bom você acostuma rápido, né? Voltar atrás, você não quer saber mais. Verdade, verdade. E também eu acho que quando você mora fora uma vez, eu acho que fica aquela formiguinha, aquela pulguinha, né? Vamos para outro lugar. Isso aqui Vamos... fica te mordendo, né? Sim, fica ali, vamos para outro lugar, vamos para outro lugar. Bom, eu espero. E você pensa em voltar? Sim, Você pensa em voltar para o Chile ou não? olha, não sei. Tem hora que sim, tem hora que não. Né? E aí também, às vezes, tem circunstância familiar. Então, no momento eu estou tranquila. No momento eu estou tranquila, né? Tá, estamos aqui com esse projeto da faculdade, mas futuro a gente não sabe, né? Então, É assim, verdade. eu estou muito concentrada agora nisso, né? Terminar a faculdade, terminar tudo isso. E tem muito trabalho. A facilidade é que eu posso levar o trabalho para onde eu for, né? Sim, Então, um trabalho remoto, né? sim, até que foi o meu objetivo, né? Desde o começo foi esse. Foi ser, como nós chamamos hoje, nômade digital, né? Você leva o trabalho junto. Mas a pulguinha tá aqui, viu? A pulguinha tá aqui, tá cutucando. Vamos ver. Por enquanto, a ideia, por enquanto, é ficar no Brasil. Mas as oportunidades podem aparecer, né? E a gente tem que estar atento às oportunidades, né? Claro, sim. Juliana, eu quero agradecer muito a sua entrevista, o seu tempo, porque isso vai ajudar muitas pessoas, tanto na questão do idioma, que é o ponto focal, como na questão de morar fora, né? Eu acho que de cada 10 brasileiros, eu acho que pelo menos uns 5 falam, eu tenho vontade de morar fora. E às vezes não sabem. Eu acho que tem que ir mesmo e tem que ser persistente, né? Não é no primeiro empecilho que você tem que voltar para trás, pelo contrário. Você tem que usar isso como se fosse um empurrão mesmo, para você ir cada vez mais para frente, porque por mais que o Uruguai me acolheu e eu tive muita sorte lá com tudo, mas eu passei por muito perrengue também e em nenhum momento eu pensei em voltar. Claro que dependendo da situação, às vezes a gente pensa, né, lá no Brasil com a minha família eu teria mais amparado, mas que isso não seja um motivo para você voltar, que a não ser que você queira mesmo, seja um desejo de voltar.
Sim. Mas eu acho que a pessoa tem que ser persistente, tanto no aprendizado, como no trabalho, como na vida em si. Com certeza. Perrengue faz parte da vida, eu falo. E do Não viajante, teria... pior ainda. Pior ainda. Você vai viajar para passeio, você passa perrengue, e morar é muito mais. É muito mais adaptação, muita coisa que você vai passar dificuldades, isso é fato, né? De adaptação, de se encaixar, porque você está começando uma nova vida, até você estabilizar tudo, o mínimo, né? De tudo, de comida, de gastos, de situações e coisas que para você é normal, para eles pode não ser. Faz parte, não tem jeito. Juliano, muito obrigada pela sua entrevista e pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Tchau. Tchau. Vou só.